A terceira conexão é a criatividade. E essa criatividade é muito interessante, que a gente diz assim, não tenho criatividade, não sei criar, não tenho habilidade. Mas, na verdade, todos nós temos sim. A criatividade, ela está o tempo todo ao nosso lado. A gente só não consegue enxergar. A criatividade, ela começa da nossa infância. Quando a gente estava lá com os nossos irmãos ou não, criando as nossas brincadeiras, ocupando o nosso tempo. Muitas vezes a gente não tinha brinquedo, mas a gente criava os brinquedos. Muitas vezes a gente não tinha brincadeiras e criava brincadeiras. Então, a criatividade, ela vem desde muito pequeno, que é a capacidade que a gente tem de olhar para uma situação e criar alternativas. Então, ela é muito forte na nossa infância. E ao longo da nossa vida, quando a gente vai tendo experiências trabalhistas e profissionais, a gente vai adquirindo mais criatividade. E essa criatividade, ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Só que, o que é que faz ela bloquear? Quando a gente tem experiências que não são boas. Quando a gente teve, na infância, repressão. Quando a gente foi proibido de desenvolver aquela criatividade. A criança, ela é muito lúdica, então ela não tem limites. Muitas vezes a gente vai trabalhar numa empresa sonhando, principalmente o nosso primeiro emprego, de fazer acontecer, e a gente é castrado. Isso vai cortando a criatividade. Ou então, muitas vezes a empresa incentiva e você não consegue dar conta. E aí vem as frustrações, e aquele relacionamento naquele trabalho não foi legal. E aí o que é que acontece? Muitas vezes a empresa, ela tem muitos recursos, você aprendeu bastante, mas só que quando você saiu dali com dor, você simplesmente bloqueia a sua criatividade. E aí o que é que acontece? A gente não consegue ter ideias. A gente não consegue trazer para a gente os recursos, né? Da flexibilidade, das novas ideias, de tomar riscos. Essa positividade, ela tem que existir dentro da gente. Para quê? Para que as nossas qualidades, elas venham à tona, né? E aí você sim, com essas qualidades, não, eu tenho essa qualidade, eu tenho capacidade de desenvolver. É muito interessante que tudo que você passou na sua vida, se foi de bom, se foi de ruim, se acontecer de novo, você vai saber como lidar. Então, é tomar o aprendizado e realmente utilizar isso também com criatividade. A quarta conexão é a determinação. Dani, como é a determinação? Eu começo e não consigo seguir em frente. Tem uma coisa que eu adotei para mim, travou entre movimento. Porque a determinação é o que define o quanto você consegue alcançar de meta diante das adversidades. Se você está travado, você não consegue se movimentar. Se você entra em movimento, seja ele qual for, você começa a ver as possibilidades. Muitas vezes a gente não sabe por onde ir. Então, é necessário você sair da sua zona de conforto e procurar novas alternativas. E aí, quando você traz isso para você, você simplesmente amplia seu horizonte. É aí onde a gente encontra as saídas. Então, quando você pensou numa coisa, está procurando ideia, começa a frequentar novos lugares, assistir outros programas, se acompanhar de pessoas que também queiram ir para frente. Porque imagina só, se tu fica no teu ambiente onde a energia que está reverberando ali é uma energia de escassez, você não vai mudar a sua energia. Você precisa mudar de ambiente para poder você conseguir chegar a outro local. A quinta conexão, ela é de fundamental importância, é a sua essência. Como você olha para você? Qual é a sua identidade? O que é que você gosta, o que é que você não gosta? Quais são suas habilidades? Como é que você se enxerga sendo próspera? Como é que você se enxerga dentro do seu negócio? Como é que você se enxerga na sua vida pessoal? Como é que você se enxerga no seu ambiente social? Então, a sua essência, ela define o quanto você vai ser forte no seu negócio. Por quê? Porque você precisa ter musculatura. Se você não sabe quem você é, nem o que você quer, qualquer lugar serve. Então, você vai passar uma vida inteira procurando sem encontrar. Então, quando você olha para dentro de você, para a sua essência,
e consegue identificar os recursos, você vai sim utilizar esses recursos a seu favor.